Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Boa tarde, irmãos, e bem-vindo a mais uma Maná Diário. Todos os dias é meio-dia, um homem, uma mulher de Deus, aqui dando uma palavra ao teu coração, uma palavra ao teu espírito. Amém? Você que é da Igreja Cristo Resposta, eu sei que você já está compartilhando esse vídeo, mandando para conhecido, desconhecido, em grupo, mandando para todo mundo. Eu sei que você já está fazendo isso. Então esse recado é para você que entrou agora nesse canal, que você não sabe como funciona, compartilhe esse link. Compartilhe, mande para alguém, mande para algum conhecido seu, amigo, familiar, não importa, mande para alguém. Não se esqueça, todo dia ao meio-dia, uma palavra aqui, então que faça parte do seu devocional. Eu creio que você que é da Igreja Cristo Resposta já faz parte do seu devocional. Ou seja, você tem um momento para orar, você tem um momento para ler, você tem um momento para acompanhar o maná. Você que está assistindo esse vídeo aqui, você que chegou agora, também tem outras coisas que acontecem no canal. Por exemplo, tem Domingo do Senhor, tem Tarde da Bênção, terça-feira. Então você quer saber a programação, lembrei. Então você quer saber como funcionam as outras programações? Você pode entrar no início do canal, que está escrito certinho, todas as outras programações. Culto de terça, culto de domingo, tudo vai ao ar. Então se você quiser saber, só entrar no início do canal. Se você quiser também entrar em contato conosco, seja para pedir uma oração, seja para participar da igreja online, seja para qualquer assunto relacionado a Cristo, lógico, Deus, um contato aqui embaixo. Você pode ter um número aqui embaixo na descrição, você pode entrar em contato conosco. Amém? Recados dados. Nesse momento, eu quero ler um versículo, dois versículos. O primeiro versículo fica em Romanos, o segundo versículo também vai ficar em Romanos. Não precisa abrir a Bíblia, tá bom? Vou falar aqui. Se você quiser abrir depois, pode abrir, mas se você estiver ouvindo no fone de ouvido, fazendo alguma coisa, contanto que preste atenção, não precisa abrir a Bíblia, ok? Romanos 6,16. Romanos 6,16. Se você quiser ver depois, Romanos 6,16 diz assim: vocês não sabem que se tornam escravos daquilo a que escolhem obedecer? Podem ser escravos do pecado que conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus que conduz à vida da justiça. Mais uma vez, vocês não sabem que se tornam escravos daquilo a que escolhem obedecer? Exatamente. Hoje a gente vai falar sobre uma escravidão. A escravidão humana e a escravidão de Cristo. E vou falar a diferença, porque lógico que existe diferença. Escravidão humana funciona da seguinte forma. Existem duas formas de ser escravo, né? Escravidão humana. A primeira forma é quando você é propriedade de alguém. Você não tem nenhum direito, você não tem nenhuma liberdade, você é obrigado a obedecer. Isso é uma forma de ser escravo. Outra forma de ser escravo, isso, escravidão humana, é você submeter, né? Você se submeter a uma condição de dependência. Aí a gente entra nos vícios. Quando você se submete a uma condição de dependência, você também é um escravo. Então, a escravidão humana, basicamente, são essas duas coisas e se explicar, né, de forma rápida, igual eu estou explicando aqui. Primeira, quando você é propriedade de alguém, não tem liberdade, você é obrigado a obedecer. E a segunda é quando você se submete a uma condição de extrema dependência por algo. Aí entra nos vícios. A gente está falando do mundo natural, da escravidão natural. Essa é a escravidão natural, humana. Agora vamos falar de escravidão de Cristo. E antes de eu falar, né, o que é ser escravo de Cristo, que nós devemos ser escravos de Cristo, a gente tem que entender que para ser escravo de Cristo, só para iniciar, antes de eu falar, né, como que funciona, só para iniciar, ser escravo de Cristo não é algo forçado, porque é algo que cada indivíduo tem a escolha de fazer. Ou seja, escravo e escolha na mesma frase não faz muito sentido, né? Mas sim, escravo de Cristo é uma escolha que cada indivíduo pode ter.
É uma escolha que cada indivíduo pode ter. Você não é obrigado por Cristo a ser escravo dele. É uma escolha que você pode fazer. Uma escolha individual de cada pessoa. Então já começa diferente aí. Mas vamos lá, são três coisas na escravidão de Cristo. São duas na escravidão humana, são três na escravidão de Cristo. São coisas diferentes. Mas vamos lá, a primeira coisa na escravidão de Cristo é o seguinte: você submete a uma dependência extrema de algo. Só que esse algo é Cristo. Então já difere, porque não é nenhum tipo de vício, sabe? Quando no natural você submete a algo que você não consegue viver sem aquilo. Você tem que ser desse jeito sim, só que no mundo espiritual, com Cristo. Você tem que submeter a algo que você não consegue viver sem aquilo. Você se submete aquilo a uma condição de extrema dependência, e essa condição de extrema dependência tem que ser Cristo. Cristo na sua vida, Cristo na minha vida, Cristo na nossa vida. Nós devemos ser escravos de Cristo. Mas calma, essa é a primeira diferença. A segunda diferença é você, por livre e espontânea vontade, você escolhe deixar de viver para si mesmo, para viver para Deus. Deixar as suas vontades de lado, para Deus gerar as vontades dele na sua vida. Isso é o segundo ponto de escravidão de Cristo. Não é mais você, é Cristo que vive em você. Por escolha sua, ok? Deus, Cristo, não te força a nada. Você se submete a isso. Por amor a Ele. Nunca vai ser eu, nem ninguém, que vai gerar isso em você, que vai fazer você conseguir viver isso. Só Cristo pode. Com a sua oração, com você pedindo: Deus, me ajude a ser um escravo do Senhor, viver para o Senhor. E é total liberdade, é por livre e espontânea vontade, por amor a Ele. É total liberdade, como eu falei, é você estar sujeito verdadeiramente a Ele. Fazer as vontades dEle. E o terceiro ponto, e a gente já vai ir para o final, o terceiro ponto de escravidão é que a escravidão de Cristo, ela te liberta. Outra coisa estranha, né, que foi falado aqui. A primeira foi, antes de eu falar sobre as escravidões de Cristo, como você ser escravo de Cristo, foi que é uma escolha, né? Estranho, escravidão, escolha. E agora eu falo sobre escravidão e liberdade. Porque quando você é escravo de Cristo, você é liberto. Liberto do pecado. Eu já vou falar sobre isso. Vamos falar ainda do segundo ponto. Porque eu falei que quando você deixa, né, de viver para si mesmo e vive para Deus, você não precisa ter medo de viver para Deus, de ver a vontade dele na sua vida, porque a vontade de Deus na sua vida é muito melhor, muito maior do que as suas vontades. Então você não precisa ter medo. A gente vai ler, a gente vai entender aqui. Romanos 12:2 diz assim: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente tem que entender que a vontade de Deus é muito maior e melhor que a minha e a sua. Lógico que, para a gente viver essa vontade de Deus, aqui está escrito, ó, não imitem o comportamento e os costumes do mundo. Mas, ó, você tem que deixar que Deus transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Assim, você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se você serve a Deus, se você vive o Evangelho, se você busca Ele, se você realmente não pensa como o mundo pensa, não age como o mundo age, se você é verdadeiramente um servo, filho, amigo, discípulo de Cristo, sim, você vai, por conta de Cristo, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Então a gente não tem que ter medo. Ser escravo de Cristo não é ser escravo de um ser humano. Não é ser escravo sabe, de um homem que você não há liberdade, porque ao contrário, a escravidão de Cristo traz a liberdade. E agora a gente entra nesse ponto da escravidão que traz liberdade. Porque nós somos escravos, sempre seremos escravos das nossas escolhas. Toda escolha que você faz, você vai sofrer a consequência daquilo. Vai ter uma consequência aquela escolha. Seja boa, seja ruim, você vai sofrer aquilo. Não tem para onde fugir. Porque você escolheu e teve um resultado. Você é escravo daquela escolha que gerou um resultado. Então a gente tem que entender se eu sou escravo das minhas escolhas e se eu escolher Cristo. O que acontece se eu escolher Cristo? Eu vou ser escravo de Cristo? Sim, isso é maravilhoso. Porque você tem que entender que ou você é escravo do pecado ou você é escravo de Cristo, não existe
muro, sabe? Meio do muro, meio termo. Não, não sou escravo de ninguém. Não, você é escravo ou do pecado ou escravo de Cristo, porque você é escravo daquilo que você atende à vontade. Você é escravo de tudo aquilo que você faz à vontade. Se você faz a vontade do pecado, você é escravo do pecado. Você fez as suas escolhas que vão gerar consequências, não tem para onde fugir, a não ser arcar com essas consequências. Ou você pode ser escravo de Cristo, que gera salvação, a vida eterna. Quando você é escravo de Cristo, você também vai sofrer consequências, mas é uma consequência boa. Toda consequência pode ser boa ou ruim, depende da escolha que você faz. Então, o que nós devemos fazer verdadeiramente é escolhermos por vontade própria. Eu não estou te intimando aqui, é você e Deus. Você pode ser sincero com Deus e falar: Deus, eu não quero ser escravo do Senhor não, porque essa palavra me dá medo, essa palavra, poxa, eu não vou fazer as minhas vontades e as suas vontades. Só que eu tenho que entender, Deus, que as suas vontades são maiores e melhores que a minha. Então me ajuda a se submeter ao Senhor, a submeter os meus pensamentos aos teus pensamentos, que não é os pensamentos que a carne gera que guiem minha vida, mas os pensamentos que o Senhor gera em mim, os pensamentos que vêm do Senhor. Você se sujeitar a Cristo, você tem uma extrema dependência, uma condição de extrema dependência por Cristo, seja escravo de Cristo. É você verdadeiramente ser liberto de todos os pecados, seja escravo de Cristo. É você falar: eu não vivo mais para mim, mas eu vivo para o Senhor. Não vivo mais para mim. Todas as minhas vontades, meus querer, não é meu. É as suas vontades, o seu querer. Seja escravo de Cristo, que você vai ser liberto de todas as coisas. Só que se você diz, e a gente já finaliza: ah, Lucas, não sou escravo do pecado, não sou escravo disso, eu não sou escravo daquilo outro. Você pensa que não é. Pare um momento e reflita. Uma coisa que você faz muito, que você não acha que é errado, ou algo do tipo, uma coisa que você faz muito. Aí você vai tentar parar de fazer ela. Tenta parar esse mês, fica um mês sem fazer essa coisa aí que você acabou de pensar. Aí você vai ver que você não vai conseguir. Aí você vai entender: poxa, eu realmente sou escravo daquilo. Porque eu tentei parar durante um mês e eu não consegui. Tentei parar de qualquer coisa, porque você pode ser escravo de qualquer coisa. Tentei parar de... Não, tentei controlar a rede social, não consegui, aquilo me dominou, você é escravo daquilo. Tentei jejuar, não consegui, porque a comida te domina, você é escravo daquilo. Então qualquer coisa pode te dominar. O que você deve ser escravo sempre, e o que você não pode ser escravo, não pode ser escravo do pecado e deve ser escravo de Cristo. Mas ser escravo de Cristo é uma escolha. Sim, é uma escolha. Eu não vou forçar você, ele não força você, é por amor. Então ore mais, leia mais, jejue. Você vai estar mais próximo, mais íntimo de Cristo, e você mesmo vai partir de Cristo gerando em você, por você estar mais próximo. Vai partir de você falar: Cristo, eu quero ser teu escravo, escravo de Cristo. Vamos fazer uma oração nesse momento, nesse sentido. Peço que vocês fechem seus olhos. Amém? Deus, entramos em tua presença em oração agora. Nesse momento pedimos perdão por todos os pecados que cometemos no dia de hoje e agradecemos a tua presença. Agradecemos a tua fidelidade, o teu amor, a tua misericórdia, tudo que o Senhor derrama em nossas vidas dia após dia. Agradecemos. Nesse momento pedimos para o Senhor verdadeiramente, Pai, nos ajude a ser seus escravos, escravos de Cristo, um discípulo completo, servo, filho e amigo. Nos ajude, Pai, a sermos escravos de Cristo. Nos ajude, Pai, porque nós dependemos verdadeiramente do Senhor, nós se submetemos a uma condição de extrema dependência ao Senhor, verdadeiramente. Nós entendemos que a escravidão de Cristo nos liberta da escravidão do pecado. Nós queremos a escravidão de Cristo, ser escravos do Senhor. Não tenha medo dessa palavra. A vontade de Deus a gente entende para aquele que o ama. Se você ama Ele, você busca, você ora, você lê, você jejua. A vontade de Deus para aquele que o ama é boa, perfeita e agradável. Então nós não precisamos ter medo da palavra escravidão. Eu repreendo esse medo de você agora. Esse medo da palavra escravidão, eu repreendo, caia por terra agora em nome de Jesus. A escravidão de Cristo é totalmente diferente da escravidão humana. Não tem como comparar, a escravidão de Cristo com a escravidão humana. Nós entendemos que ser escravos de Cristo é nos submetermos ao teu pensamento, ao teu agir, ao teu querer, à tua palavra por inteiro. Então nos ajude, Pai, a não vivermos mais para nós mesmos, mas a vivermos para o Senhor.
no nome do Senhor Santo Jesus Cristo, nos torne escravos de Cristo. No nome do Senhor Santo Jesus Cristo, nos torne escravos de Cristo. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Amém, irmãos. Amém, irmãs. Fiquem com Deus. Amanhã, meio-dia, mais um Maná Diário. Não perca e até a próxima. Tchau, tchau.